Olá pessoal, bem-vindos a mais um Literamake. Os recados do começo, aquela coisa de sempre. Mudando um pouquinho agora, porque eu sempre esqueço de dizer para vocês darem um like no vídeo. Eu tenho que olhar para a câmera e não para a tela, mas tudo bem. Não se esqueçam de dar um like no vídeo, marca ali no gostei, se inscreve no canal, compartilha, divulga para os amigos. Eu tenho uma ilusão de ser monetizado um dia. Eu preciso de inscritos. Então, bora lá, se inscrevam, compartilhem. E principalmente, leiam os livros indicados aqui. Agora nós vamos fazer o Literamake da Maria Valéria Rezende, 40 dias. Este é o primeiro livro, desde que eu comecei essa série, que não está resenhado no Bibliofilia Cotidiana, porque eu li antes de abrir o blog. Então, o que eu vou comentar com vocês aqui sobre o livro é as minhas impressões em relação a ele, tá? Até porque Maria Valéria Rezende é uma unanimidade. O livro é este, nós temos aqui o bege, né, um cremezinho, e temos um rosa. E esse é o grande desafio, pro meu caso, tem azul também, isso é interessante. O grande desafio deste livro, pro meu caso, é que a minha pele é muito branca. Então, isso pode fazer com que, se eu tentar fazer uma maquiagem nesses tons, não vai aparecer. Pelo menos não no vídeo, que não capta muito. Eu já percebi pela experiência dos outros vídeos que a captação não é muito boa. Vamos começar pela base de sempre. Então, essa luz tá acesa? Tá acesa, meu Deus, é fraca essa luz do meu espelho. Começando pelo corretivo nas olheiras profundas que eu tenho. Isso aqui, embora todos digam que é preciso ter uma boa noite de sono, blá, 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 e é verdade, não estou negando, o meu problema com as minhas olheiras é genético, tá? Isso aqui não tem noite de sono que diminua esse pretão. Uma coisa que eu comentei num outro vídeo, que nunca é demais lembrar, até pra quem não assistiu, é que é o seguinte, gente. Cada um tem um tipo de pele, um tipo de pigmentação, e isso afeta a maquiagem. Por quê? Eu tenho, ao redor dos meus olhos, eu tenho uma mancha escura. Que isso é coisa minha mesmo, da minha genética, da minha composição de pele. E isso faz com que o efeito da sombra mude. A cor, ela não fica 100% aquilo que a gente imagina quando a gente enxerga na paleta. E isso é normal. Por isso que muita gente vê uma maquiagem em revista e coisas do tipo e vai para um profissional pedindo para fazer aquela maquiagem e não fica. Não fica daquele jeito. Aí culpa o profissional, expõe no TikTok, essa coisa toda que você sabe. Mas às vezes não é culpa do profissional. Não tem como o profissional replicar no rosto de uma pessoa uma maquiagem que funcionou no rosto de outra, que tem outro tipo de pigmentação e às vezes até outra etnia. Gente, não tem como replicar as peles são diferentes. Tentando tirar um pouquinho da frente aqui, não dá. As peles são diferentes e isso vai afetar com certeza o resultado, tá? Então, falando sobre 40 dias, o romance de Maria Valéria Rezende, romance premiado, um romance maravilhoso, que eu tive o privilégio de ler, porque é um livro que eu realmente recomendo. Eu recomendo qualquer coisa Maria Valéria Rezende. Aliás, eu recomendo a Maria Valéria Rezende. Eu tive a oportunidade e a honra e o prazer de ir numa palestra dela. E, gente, não tem comentários. Essa mulher é um fenômeno. É uma palestra que eu nunca vou me esquecer. Eu aprendi demais com ela naquele período em que ela falava. Ela tem uma história de vida incrível e eu acho que muito disso é possível perceber neste livro especificamente. É claro que a nossa história de vida causa influência na nossa literatura, isso é inevitável, mesmo que não se faça biografias, né? Mas é inevitável, porque a experiência traz, né, isso. Porém, o trabalho dela é lindo, é lindo. É uma coisa, é realmente um privilégio. Se vocês tiverem a oportunidade de ouvirem Maria Valéria Rezende falando, por favor, não percam. Vamos para o nosso delineado. Para variar, eu vou fazer o delineado de gatinho.
se eu não enfiar o lápis dentro do olho, já ajuda muito. O que acontece com o meu delineado de gatinho? Por enquanto, é o que eu sei fazer. Eu preciso tomar coragem de fazer umas técnicas diferentes, para não ficar sempre na mesmice. Mas vamos brincar com o que a gente sabe, né? Até porque dá uma trabalheira, e se eu quiser aqui arriscar, fazer um troço muito mirabolante, muito diferente, vai dar ruim. E aí não vai ser legal. Eu poderia ter feito delineado de azul, mas enfim, já foi. Então, vamos seguir aqui com o meu gatinho de sempre. Um dia eu vario, eu prometo pra vocês. O livro 40 Dias é a história da Alice, uma professora aposentada que ela mora no Nordeste, ela é feliz, ela tem uma vida plena, até que a filha dela, uma pessoa de um caráter duvidoso, praticamente obriga ela a ir morar em Porto Alegre, porque ela quer a ajuda da mãe, porque ela pretende ter um filho. Então, ela força essa mudança. A Alice, ela tem a vida dela lá bem tranquila e ela se vê realmente obrigada a sair de casa para atender os caprichos da filhinha. Só que quando ela se muda, a filhinha arruma as malas e vai para a Europa. A Alice fica sozinha em Porto Alegre. Do outro lado do país, uma terra estranha, que ela não conhece ninguém, etc. Nisso, uma comadre dela, uma pessoa próxima dela, informa ela que tem um conhecido, filho de uma outra amiga, o Cícero, que não manda notícias para casa há muito tempo. Em suma, o Cícero está desaparecido em Porto Alegre. A Alice, numa loucura, num acesso de desespero de quem precisa dar um rumo para a própria vida, ela resolve andar Porto Alegre, sem conhecer a cidade, atrás de alguém que ela nem sabe quem é, que é o Cícero. E isso, claro, que rende muitas aventuras. Só que a questão não é só essa busca que ela faz pelo rapaz que ela desconhece. Isso tem também toda uma descoberta dela, da própria individualidade dela, em que ela se vê num ponto em que ela sequer volta para o apartamento que a filha dela montou para ela. Ela não se sente em casa. E acha justificável. Quem é que vai se sentir em casa sendo imposta a morar naquele lugar? Que é o que acontece, então, com a Alice. O jeito que a Maria Valéria Rezende vai nos transportando para a história da Alice é muito interessante. E é interessante também o seguinte, eu morei em Porto Alegre. Morei 4 anos em Porto Alegre. E eu consegui reconhecer alguns dos ambientes que ela traz na história. Que para vocês entenderem, eu tô passando um lápis azul para complementar o nosso delineado, que é para fazer justamente este trabalho de trazer o azul e variar um pouquinho o que eu tenho feito sempre do delineado de gatinho. Vou fazer uma camada mais grossa aqui embaixo, para dar mais destaque para esse azul. Porque em cima eu vou trabalhar o tom mais rosado e perolado. Gostei. A Alice fica circulando por Porto Alegre sem destino, porque ela não sabe para onde ir. Tem uma passagem que eu acho muito fascinante no livro, deixa eu achar aqui a próxima sombra que eu vou usar, que ela vai numa padaria de manhã e o padeiro oferece um cacetinho para ela. Gente, para quem não conhece aqui o Sul, o cacetinho é o nosso pão francês. E ela, como nordestina, ela não conhece o termo cacetinho. E ela fica muito ofendida.
Só que aí, por sorte, uma pessoa chega lá e vai comprar o cacetinho, e aí ela entende que se trata do pão francês. E isso é muito, muito fascinante, porque aí tu percebe o choque cultural que ela tá enfrentando, que não é pequeno, né? Ela tá vivendo uma questão de mudança de cultura muito forte, e ela foi imposta essa mudança de cultura de uma maneira muito abrupta, porque ela simplesmente é retirada de casa, praticamente. Ela não tem muita escolha. Bom, eu vou fazer o rosa da capa. Aqui eu tive dificuldade de achar uma sombra que eu pudesse brincar com isso, tá? O rosa da capa é esse aqui, tá? Eu reforcei o azul e eu vou fazer, então, este rosa. Ela mostra ali muito fortemente, que eu acho isso muito bonito, essa questão do choque cultural, que ela tem aquela vida pacata dela, tranquila. Deixa eu até ver se aqui fala de onde ela veio. João Pessoa. Ela tem uma vida bem tranquila em João Pessoa e de repente ela é jogada em Porto Alegre. Do outro lado do país, uma cultura completamente diferente. E a história se passa, como já diz o título, em 40 dias. Que é essa loucura dessa mulher aposentada com uma vida tão tranquila e tão pacata, tendo que enfrentar essa cultura diferente, e é muito louco isso, porque ela realmente ela sai de casa e vai enfrentar essa mudança toda na rua, saindo atrás do tal do Cícero. Eu tive algumas dúvidas ao longo da leitura se esse Cícero realmente existia, que a impressão que dá é que ela usa, a impressão não, é isso que acontece mesmo, ela usa o desaparecimento do Cícero para se manter longe do tal do apartamento que ela foi obrigada pela filha a ir morar. Então, é muito fascinante a maneira como ela trabalha essa discrepância e essa saída de casa, esse choque cultural, esse desencontro com ela mesma. Porque é exatamente isso que acontece, ela se perde dela, ela não sabe mais quem ela é. Ela foi tirada do que ela conhecia, do que era confortável, e por isso que a escolha dela por ficar na rua, inclusive chegando a dormir de favor, mesmo tendo um apartamento para onde voltar, é justamente dessa inadequação a essa nova realidade que foi imposta a ela. E foi imposta de uma forma, digamos, até bastante violenta. Eu acho, pelo menos, bem violento que a filha dela tenha forçado ela a atravessar o país por um capricho próprio e tenha largado ela à própria sorte. Então, não tem como não ter raiva da filha. Só que o que fascina muito nessa história específica que a Maria Valéria Rezende nos conta é que parece uma história super comum, super padrãozinha, assim, ela saiu de casa, foi viver uma nova aventura, blá, blá, blá. E não é tão simples assim, quisera fosse. Só que aí existe uma questão toda de conflito muito forte dela em estar neste cenário hostil para ela. Porque é um cenário hostil, ela tá num lugar que ela desconhece, ela não sabe o que fazer ali. E se adequar a essa cultura completamente diferente não é algo que estava nos planos dessa mulher. Então, vocês imaginem a situação de ela tentando se entender numa realidade que não a pertence, por uma imposição de alguém que deveria respeitar a vontade dela, respeitar a idade dela, principalmente. Ela é uma senhora, afinal de contas, né? E esse respeito simplesmente não existe. Agora nós vamos na base do improviso, porque eu não tenho uma sombra nesse bege que é da capa. Vamos improvisar aqui. Eu disse pra vocês, eu não sou maquiadora, eu lido com o que eu tenho. E eu não tenho exatamente muitas opções aqui. Eu vou tentar fazer um bege, vai ser um pouco mais escuro, e depois tentar clarear. Vamos ver se funciona. Se não funcionar, a culpa é da falta de maquiagem. Vamos trabalhar aqui em cima. Tô vendo já que não vai funcionar. Mas agora eu não posso voltar atrás. Bom, não tá de todo ruim.
O que a Maria Valéria Rezende faz demonstra muito do talento dela, da capacidade que ela tem de contar histórias. Porque, gente, uma história de uma pessoa que atravessa o país e vai viver uma outra cultura não é algo tão original, tão, né? Não tem nada de tão especial. O que muda, o que realmente torna especial é a capacidade incrível que essa mulher tem de contar uma história. E isso faz toda a diferença para qualquer autor e qualquer narrativa. Todas as narrativas, elas são básicas. Todas as narrativas, de alguma forma, já foram escritas. O que vai mudar a maneira como as pessoas vão receber essas narrativas é justamente a competência ou o estilo de cada autor. Porque se o autor consegue te transportar nessa aventura, ele te ganhou. E a história está contada. Então, por isso que quando se lê a sinopse, eu lembro que quando eu comprei o 40 Dias, eu gostei muito da capa. A capa me conquistou. Eu já sabia que Maria Valéria Rezende não era uma autora qualquer. É uma dessas autoras que a gente tem que dizer que privilégio ser contemporânea desta mulher. Não tem outra palavra para expressar isso, tá? E quando eu comprei o 40 Dias, naquela época, já tem bastante tempo isso, eu me lembro que eu fiquei pensando, essa sinopse tá contando a história assim, né, a coitada foi vítima da filha que quis levar ela embora e depois, né, se mandou, aquela coisa toda. Mas a maneira como ela conta é um negócio, é uma aula de narrativa. Maria Valéria Rezende é uma aula, ela mesma, como pessoa, é uma aula. É um negócio que não tem explicação, essa mulher. Eu vou colocar um brilhozinho rosado. É da Shein, esse aqui. Que é este gelzinho aqui. Eu vou colocar de leve aqui, para não estragar o que eu fiz até agora. Porque este livro tem brilho. Ele tem brilho próprio. Então, nós vamos usar ele para dar uma complementada no geral do visual, sem exageros, que é para ganhar um brilhozinho extra, porque nós estamos falando de um livro brilhante, que é dessa gigante da nossa literatura. Infelizmente, como eu disse para vocês, esse não tem resenha no blog. Eu não tive como fazer a resenha específica para o blog, infelizmente. Mas, mesmo sem a resenha, não tenho como deixar de dizer para vocês que vocês precisam ler este livro. Eu acho que ele devia ser uma leitura obrigatória, porque eu acho que o que fica mesmo é muito além da história da Alice, gente. É uma história de cultura. É uma história de encontrar o seu lugar no mundo quando te colocam num lugar onde tu não pertence. E todo mundo tem uma história de vida assim. Tem algum momento da nossa vida que a gente foi posto onde a gente não pertencia. Isso é básico. Então, eu acho que é uma leitura que pode gerar uma identificação muito profunda. Fora a fluidez da linguagem dela, os momentos cômicos. Ela também sabe brincar bastante com humor, então não é um livro denso, não é um livro pesado de se ler, e é um livro de leitura rápida, inclusive, embora ele não seja pequenininho, ele é um livro de leitura rápida, tá? Não tem muito mistério. Já botamos aqui o gel. E, claro, eu recomendo qualquer leitura da Maria Valéria Rezende, porque ela é realmente uma autora sem igual. Vamos botar um tonzinho mais neutro, um rosadinho, não muito exagerado. E temos o visual. Aqui eu usei batom Avon. Ele ficou um tom um pouco diferente. Eu ainda preciso aprender a combinar melhor o batom com a sombra. Mas tudo bem, que vale a tentativa. Eu vou botar um glossinho de brilho para dar uma compatibilidade maior com a sombra. Eu detesto gloss.
mas combina com a proposta da sombra. Aqui eu optei por não passar lápis na parte interna do olho, porque o look acabou ficando completo sem isso. Então, minha gente, temos aqui o livro 40 Dias de Maria Valéria Rezende e a make inspirada nessa capa. Agora os recados finais. Dá o joinha, se inscreve no canal, compartilha, recomenda, dá essa força. E quem quiser dar uma ajuda, esse trabalho é todo voluntário, tá, gente? Então, quem quiser dar um apoio, pix bibliofilia.cotidiana@gmail.com. Tudo que vier ajuda. Isso aqui dá trabalho, é um prazer fazer, mas é trabalho. E por enquanto não remunerado. E me ajudem a crescer o canal. Porque o like, o compartilhamento, as inscrições no canal, tudo isso conta, tá? Aguardo vocês para um próximo vídeo. Ah, não se esqueçam, nós temos ainda Instagram, @maiafalcos, @bibliofilia.cotidiana, tá? Segue lá, compartilha, interage, entra junto nessa brincadeira do Literamake e, claro, leia Maria Valéria Rezende, tá bom? Até a próxima!